We good to go then? Okay. Yep, French. Okay, go ahead. Come on, I'll be 1 second. 2 seconds, give me a second. Take your time, please. Thank you. Okay, hang on. One more job to do. All right. So here we are. Então cá estamos nós. Incrível, estamos aqui mais uma vez juntos nessa série de ensinamentos. Dessa vez vai ser sobre amor e compaixão, não é verdade? São palavras muito adoráveis, mas não é tão simples. E a gente acaba falando da forma mais intensa. A gente vai falar de acordo com a visão budista e mahayana. O que é amor e o que é compaixão, né? E a gente vai discutir isso. Então vamos começar da forma certa, com a motivação, para que a gente possa compartilhar isso. Fazendo uma prece primeiro. Então, como os lamas dizem, qual é o nosso propósito por estarmos juntos aqui? Por que estamos juntos aqui? Por que a gente precisa ouvir esses ensinamentos? Isso é muito claro. Primeiro, para usar isso como ferramentas para nos ajudarem a desenvolver esse incrível potencial. E 2, porque a gente vive nesse mundo louco juntos, para que a gente possa beneficiar os outros. Nas primeiras 2 linhas, essas foram as primeiras 2 linhas, e isso nos relembra de como nós dependemos do Buda e desses ensinamentos. E essa é a nossa prece. E a gente pensa nisso enquanto a gente recita essas preces. All right. So, as we know, então, como nós sabemos, especialmente em relação à nossa linhagem e o nosso patrono, o Longchen Tsongkhapa, uma coisa singular dos tibetanos, especialmente o Tsongkhapa, é a maneira como eles embalam, empacotam os ensinamentos, especialmente aqui, para que a gente possa realmente compreender a visão mahayana de amor e compaixão. A gente precisa compreender todo o caminho, senão isso vai ser inútil. A Sua Santidade diz que a compaixão é o ponto, é o objetivo, e aquilo não é o suficiente. E para isso nós precisamos de sabedoria, para que a gente possa compreender todo o caminho. Então, a gente já passou por esses estágios do caminho. Então, a visão do budismo é que o objetivo final é isso. Isso é muito bem descrito. Então, Buda implica a erradicação nas nossas mentes de todo o medo, toda a depressão, tudo que nós acreditamos que está na essência do nosso ser. E a gente reafirma isso. Isso é um conceito chocante. E isso são descobertas muito singulares do budismo. Mas, além disso, você está no caminho Mahayana, que não é só livrar a mente de todo esse lixo. Você atingir o seu nirvana, que isso já é estupendo, mas o Buda disse que nós podemos fazer mais. Então, temos
essas duas asas, a asa da sabedoria e da compaixão. Então a gente pode desenvolver a bodhicitta, amor, compaixão e bodhicitta, e a gente vai desenvolver as 6 perfeições e vamos nos iluminar. E a segunda sílaba de Buda, dá, é você desenvolver as perfeições de todo o resto que está na nossa mente. Amor, compaixão, clareza. Isso é um conceito incrivelmente simples, mas é muito chocante, porque é muito contraditório em relação ao que a gente aprendeu na ciência e na psicologia moderna. Então, isso afeta o objetivo final, se esse for o objetivo final. Então, nós precisamos distinguir entre a neurose e a bondade. A gente precisa aprender a distinguir essas coisas. Se a gente puder se livrar do lixo e desenvolver as coisas positivas, a gente precisa, a primeira coisa é entender a diferença. Em termos de botânica, por exemplo, a gente precisa diferenciar as plantas, as flores, das ervas daninhas. Mas se eu não entendo de botânica, eu não sei qual é a diferença. Olha só quantas monjas aqui maravilhosas, elas são joias. O Abade Sarajay, e ele só elogiava as monjas. Mulheres no budismo tibetano são incríveis, as monjas são maravilhosas. Olha, vejam só essas mulheres todas, inacreditável, que maravilha. Celiana na Itália, Paloma na Espanha, Tete na França, bom, onde eu estava. Então precisamos distinguir que essa é a tarefa de ser um budista. A gente acha que tem que, hoje em dia, as pessoas acham que tem que ficar observando a sua respiração e o mundo vai melhorar. Isso é muito, muito ingênuo. Mas se a gente observar toda a embalagem dos ensinamentos, a gente tem a escola fundamental, o ensino médio e a universidade, que é a compaixão, é o caminho do Bodhisattva. Então, primeiro vem a sabedoria. Isso que é importante saber. Como é que a gente pensa nisso? O que é compaixão? Vamos definir isso. Compaixão geralmente é usado de formas diferentes. Compaixão ou empatia começa com um pensamento. Você vê alguém sofrendo, você fala assim, ah, meu Deus, isso é sofrimento. Ai, que terrível. Tomara que eles não sofram. Isso é compaixão. Você empatiza com a dor da pessoa. O que é amor? Amor é você se deleita, que você possa ser feliz, que você não sofra. Esses simples pensamentos são pensamentos que expressam o sentimento, o sentido de amor, de compaixão. E isso tem limites, isso é ilimitado. E totalmente você pode ver isso em qualquer lugar. Todos os Trumps, todos os psicopatas, todos os pedófilos e todos os amorosos. Isso é muito chocante para nós. Nós temos amor, temos compaixão, mas é só para um grupo? Só para os que nós amamos. A gente pode sentir compaixão com estranhos quando a gente vê as notícias, mas a gente rapidamente se volta para os nossos entes queridos. E a gente vê assim, os animais agem assim também. E isso é normal, mas o Buda diz que a gente pode ir além disso. Então, vamos observar por que a gente precisa da asa da sabedoria primeiro. Esse amor e compaixão válidos e estáveis. A gente precisa compreender isso intelectualmente. Não só até aquele sentimento, né, bom e aí que passa rapidamente. E a melhor forma de entender isso é que a gente entender as 4 nobres verdades. Se você tem compaixão e amor, a gente precisa entender e saber o que é o sofrimento. Isso é fundamental no budismo. Você precisa da definição da felicidade. Você precisa também entender a definição de sofrimento. O que é sofrimento e felicidade? Sofrimento e felicidade. Nas 4 nobres verdades, a primeira, ela está estruturada em termos de sofrimento. A primeira é o que é sofrimento. E o Buda fala de 3 níveis. No segundo, ele diz que há causas do sofrimento. Terceiro, você pode se livrar dele. E quarto, qual é o caminho? Como fazer isso?
E nas 4 nobres verdades, isso faz parte da asa de sabedoria, isso faz parte do ensino fundamental, ensino médio. E esse é o trabalho que nós precisamos fazer. É isso que a gente precisa ter para a gente possa ter uma compaixão. A compaixão não é o suficiente. A sabedoria é uma palavra grandiosa, mas isso significa apenas você estar em contato com a realidade, um nível mais simples da realidade. E a gente muitas vezes está muito envolvido com todas uma série de coisas negativas e estamos cegos, feito morcegos, porque nós vemos todo o mundo através das lentes das nossas próprias necessidades. Então, precisamos implementar as 4 nobres verdades. O que é sofrimento? Você precisa ficar de saco cheio do sofrimento. Então, nós temos esses 3 níveis. Primeiro, o sofrimento do sofrimento, que é o que todo mundo entende como sofrimento. Não há problema aí. O segundo tipo de sofrimento é mais sutil, é o sofrimento da mudança. E o terceiro é mais sutil ainda, que a gente não tem um equivalente nessa cultura, que é um sofrimento que permeia tudo. A gente só entende o primeiro tipo. Então, a gente sofre quando coisas ruins acontecem. Basicamente, quando as coisas ruins acontecem, você tem uma dor no joelho, você chama de sofrimento. Seu namorado foi mal com você, você chama de sofrimento. Você sente frio, zonas de guerra, dos níveis mais simples ao mais profundo. Nós entendemos imediatamente esse sofrimento. E esse é o único sofrimento que nós tendemos a entender. Quando um cachorro chuta um cachorro, a gente tem compaixão por esse cachorro. Mas precisamos entender por que as pessoas sofrem. Usando essa visão materialista filosófica, o cão sofre porque ele é uma vítima inocente desse cara mal que o chutou. A menina é inocente, ela é uma vítima desse pai malvado que bate nela. Então, esses pequenos países são vítimas desses países que os bombardeiam. Então, há essa visão que é pessoas inocentes e pessoas más. Então, temos compaixão por pessoas inocentes e temos raiva daquelas pessoas malvadas. É assim que nós somos criados. Isso gera uma raiva. Ou, se você não for uma pessoa raivosa, você pode ficar depressiva, porque é uma raiva interior. Então, para a gente começar a entender como desenvolver o amor e compaixão para todo mundo, a gente precisa entender esses 3 níveis de sofrimento. E para entender o segundo, a gente precisa entender as causas do sofrimento. Primeiro, a gente implementa, ou a gente precisa entender com a gente, depois implementa com os outros. A segunda nobre verdade é que há causas. Quais são as causas do sofrimento? Quais são os 3 tipos? E a gente já falou isso, certamente. Há duas principais causas de sofrimento. E se a gente sabe que funciona com a gente sabe que funciona com os outros. E há centenas de causas, porque tudo funciona com base na lei da causa e do efeito. Mas o Buda, ele resume a 2 principais. Se você entende isso, você pode mudar o sofrimento futuro. E essa é a diferença radical em relação à visão do Buda em relação ao universo. Primeiro nível, a gente está sempre olhando para o nível mais grosseiro. Quando a gente começa a se aprofundar, isso te dá a base de como a gente vai ter um amor e compaixão válidos. As 2 principais causas do meu sofrimento, meu namorado foi mal comigo. Por que você está sofrendo, Rubina? Meu namorado foi grosso comigo. A gente não vai questionar isso. A gente entende que é uma causa de sofrimento, que é o namorado. Mas também, por que você está feliz, Rubina? Ah, meu namorado foi tão bom comigo. Então, há uma causa de sofrimento e uma causa de felicidade é o namorado. E o Buda diria que essa visão dualística, que o sofrimento está lá fora, separado de mim, essa é a visão enraizada nessa delusão que nós vivemos. O macaco pensa assim, a formiga pensa assim, sua mãe não precisa te ensinar assim. É assim que o mundo aparenta ser para nós, porque nós temos essas visões errôneas arraigadas em nós.
Então, o Buda encontrou, com base na sua própria experiência, que as duas causas do meu sofrimento, ele está me dizendo que, na verdade, a causa do sofrimento está dentro de mim. Uma se baseia nas suas ações passadas, as ações daquele corpo, fala e mente, que prejudicam aquela pessoa, que é conduzida por uma delusão. Ação, delusão. Karma, delusão. Qual é a causa da sua felicidade? Da mesma coisa. As duas principais causas de por que o namorado é gentil comigo se baseia nas minhas ações passadas de bondade que vão refletir em hoje. Isso é muito claro, e essa é a explicação do Buda. Então, na asa da sabedoria, a gente precisa entender isso. E a maioria dos budistas não gosta nem de karma, porque isso é a base de toda a compreensão dos ensinamentos budistas. A gente precisa diminuir o sofrimento e crescer a felicidade. Então, no ensino fundamental, primeira série ali, você aprende sobre as leis do karma. E você usa isso na sua vida, e o que isso implica, você controla o seu corpo e sua fala. Você controla os servos da sua vida. Você não mata, você não rouba, você não mente. E você... Por quê? Não é porque Jesus disse. Ele falou porque Deus disse assim. Mas olha só, o Buda nos diz que essas ações vão gerar sementes na sua mente que vão gerar consequências lá no futuro. Se você não quiser um sofrimento futuro, você precisa praticar agora e você precisa parar de fazer mal aos outros. Então, para você purificar seu passado, karma passado, você entendeu, aquilo foi o ensino fundamental. Agora você vai para o ensino médio. Você começa a desenvolver a mente em si. Então, agora a gente realmente começa a entender, começa a verdadeira trabalho de um budismo, de um budista, que é entender as virtudes e as não virtudes. Qual é a diferença? O que é a erva daninha, o que é uma flor, o que é uma virtude e o que é uma não virtude. Isso é muito difícil. E se a gente não fizer isso, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa entender o apego específico. Lama Yeshe falou assim, eu posso falar sobre isso durante um ano, você não vai nem começar a compreender. Até que você tenha realmente se aprofundado na sua mente, você tenha desvelado os conteúdos da sua mente. Então a gente realmente começa a trabalhar com a renúncia. Isso sou eu querendo me livrar do meu sofrimento. Eu estou de saco cheio do sofrimento. Então antes da gente poder passar para o próximo nível, esqueça o terceiro. A gente olha para o mundo e fala assim, nossa, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo sofrendo. E a tragédia que todo mundo culpa o namorado, a mãe, o mundo externo, o Trump, todo mundo. Eles são como eu. Essa visão é a base da compaixão. Então você pode dizer que a asa da sabedoria, para você obter a renúncia, realmente é uma compaixão em relação a você mesmo. Você aprende por que você está doente. Não é porque você está comendo açúcar o tempo todo. Agora você entendeu qual é o processo de nutrição. Olha só, a pessoa está sofrendo porque ele está comendo açúcar. Você entende como funciona. Você entende o seu sofrimento, você entende as causas, você fica de saco cheio, você entende como que isso funciona com os outros também. Porque a compaixão nos leva... Nossa visão é que a pessoa é responsável por que nós estamos sofrendo. Então, a nossa compaixão hoje é apenas por vítimas inocentes, como alguns animais e crianças, por exemplo. A gente precisa ter uma vítima inocente, porque a gente também precisa ter raiva de alguém por aquele sofrimento. Só que a nossa visão filosófica no budismo entende que isso é um equívoco. Então você precisa entender as 4 nobres verdades para você mesmo. E aí você aplica isso com os outros. E isso não passa a ser difícil. Então não dá para você se... Essa é a questão. Mesmo pensando no primeiro nível de sofrimento, a compreensão budista que eu internalizo inicialmente das 4 nobres verdades, isso me permite a ter um tipo de bondade comigo. Depois eu olho para os outros, e essa é a questão. Não só eu vou ter compaixão com o cão, o cachorrinho, coitado, não sabe por que ele nasceu com cachorro, e isso foi gerado pelas suas ações passadas, e porque alguém foi lá e chutou ele. Agora, eu também vou ter compaixão ali por aquele cara que chutou o cachorro. Por quê? Porque se eu tivesse no
ele estava no papel oposto na última vida. A gente vai de vida após vida após vida, mudando de papéis. No momento nós somos a vítima, na vida seguinte somos o opressor. E quando você entende isso em relação a você mesmo, isso torna ser fácil você ter compaixão com as pessoas que chutam cachorro. Você começa a ter mais compaixão com os pedófilos e os Trumps da vida. E é isso que é tão chocante. Os bodhisattvas têm mais compaixão com as pessoas que prejudicam, que fazem mal. Por quê? Qual é a lógica? Porque o cachorro só está realmente concluindo aquele karma. O cachorro está apenas concluindo aquele seu karma, mas o cara que está chutando o cachorro, ele está gerando um karma novo que vai ter uma consequência lá no futuro. Então, se você solta e tenta ter compaixão diretamente pelas pessoas, aí aquilo vai ser muito instável. Por isso que é importante você gerar compaixão por você inicialmente. Aquilo não, pois, com os outros não vai durar. Você não vai entender por que as pessoas agem assim. Essa é a sabedoria. Quando a gente tem uma lógica de por que o sofrimento está acontecendo, isso nos dá força, nos dá lenha para a nossa compaixão. Então não dá para você pular o ensino fundamental, não dá para pular as 4 nobres verdades e ter uma grande compaixão em relação aos coitados dos cachorrinhos, às vítimas coitadas. E eu falar isso na semana passada. Finalmente, depois de milhares de anos de homens brancos sendo o problema, nós identificamos que um grupo chamado homens brancos. Eu não estou sendo sarcástico aqui, se vocês forem homens brancos, desculpa, estou sendo sarcástica, mas nem tanto. Finalmente, nos Estados Unidos, realmente perceberam que o grupo mais que cria maiores problemas, eles não chamam agora de terroristas domésticos, são os homens brancos. Tem algumas moças ali, mas são os homens brancos. Eu estou brincando, mas não tanto. Então, o homem branco foi a norma do mundo. Qualquer outra coisa, além de um homem branco, mulher, negro, asiático, muçulmano, qualquer coisa. Mas o homem branco cristão era o padrão, normal. Finalmente está se percebendo que há esse grupo e eles são um problema. Ninguém está rindo, né? Era para vocês estarem rindo. Né? Eu acho que eu estou insultando alguém aqui. Eu não consigo ver nenhum homem branco aqui, né? Ah, tem um aqui. Cuidado, hein? Vocês vão nascer com mulheres depois, hein? Cuidado, hein? Foi uma piadinha. Enfim. Essa é a essência do que é compaixão. Essa é para o primeiro grupo. E qual é o segundo nível de sofrimento? O segundo nível de sofrimento é o sofrimento da mudança. E ele se refere ao que nós falamos sobre o que nós tratamos de felicidade. Quando a gente entende as causas do sofrimento, a karma e delusões, a gente entende particularmente as delusões e a gente entende as 3 delusões raízes, que é a fonte dos outros 80 mil tipos de sofrimentos. A gente entenda de apego ao ego, mas no nosso dia a dia nós intercalamos entre apego e aversão. Eu brinco, você vai para o terapeuta, eu tenho um certo apego. Ela falou, por que você quer ser viciado? Porque a gente não acha que isso é um problema. Você falou assim, eu fiquei chateado hoje, porque eu fiquei com vontade de matar o meu marido antes de ir para o terapeuta. O Buda diz que esses 2 são a principal causa do nosso sofrimento, o apego e a aversão. E desses 2, o apego é o principal. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente chega ali para o ensino médio, você começa a entender o apego. O apego é algo, é aquela relação de viciado. Nós nascemos com isso. Primeiro nível de apego, essa insatisfação primordial, como Lama Zopa diz, que é o auto-ódio. Nós temos tanta insatisfação, aquilo se manifesta como eu sou terrível, sou horrível. A gente é insatisfeito com os outros, com as outras coisas e conosco. É a pior dor. Porque a gente
e com base no sentimento, na insatisfação. A gente nunca tem o suficiente, não importa o que o meu namorado diga, o que a gente falar, né, o padrão normal é a insatisfação. E aí você tem essa sede emocional de algo que está lá fora, porque quando eu conseguir aquilo, isso vai preencher esse vazio. E aí a gente entra, e a gente acaba querendo possuir. E essa é a função do apego, e a gente acaba reconhecendo isso. Então, nós estamos preocupados que essa é a função do apego. E o que a gente entende aqui, isso é uma verdade científica. Na realidade, nós temos o bolo e parece delicioso, essa é a principal função. E passa a ser mais delicioso do que realmente é. Você acredita que quando você tiver o bolo, você vai ser feliz. E quando você coloca aquilo na boca, aquilo deflagra sensações de felicidade. Mas o erro é que nós achamos que outro pedaço de bolo vai me dar mais felicidade. A partir daquele momento, primeiro momento de felicidade, é ladeira abaixo. Se a gente observar nossa experiência, que o primeiro momento de prazer, primeiro contato com o bolo foi o melhor. E nós nos convencemos que tivermos mais bolo, vamos ser mais felizes. Mas no segundo, terceiro, quarto pedaço de bolo, a gente anseia que aquilo vai melhorar. E a gente sabe que se a gente comer, a gente vai vomitar. The pleasant feelings, they turn in. Então, o que acontece com a nossa felicidade? O prazer se torna sofrimento. O sofrimento da mudança que nós achamos que é a felicidade é não obter aquilo que a gente quer. E isso se volta sendo o primeiro sofrimento, de ter um problema no estômago, vômitos e assim por diante. E aí a gente se torna insaudável. E a gente consegue curar isso. Essa é a essência do significado do sofrimento da mudança. A gente precisa entender isso de maneira lógica e saber que a causa disso é o apego. Quando nós vemos isso para nós mesmos, né, quando a gente entende isso para a gente, aí você olha para o mundo e pensa, bem, não apenas as vítimas ou as crianças dos pedófilos, não apenas os pedófilos ou aqueles que jogam bombas, na verdade, as pessoas felizes e que são bondosas também passam por isso, que estão em casa com seus maridos, e você acha que elas estão bem, você também tem que ter compaixão por eles, porque eles também estão experienciando o sofrimento da mudança. Claro, eles têm experiências de prazer também, mas isso é resultado da virtude passada deles, mas isso vai virar sofrimento de mudança, porque aquilo vai terminar e vai se tornar infelicidade, sofrimento e morte em permanência e todo o resto. Então, é isso que acontece nessa corrida. Então, isso não é algo cínico, é algo verdadeiro, se você conseguir olhar para isso. E isso, na verdade, é o que acontece no mundo. Todos as pessoas felizes e ruins no mundo passam por isso. Então, nós devemos ter compaixão por todos. Não sequer mencionando todos os seres em outros reinos de existência que também estão experienciando o sofrimento mais terrível, como nos diz o Buda. Então, nós devemos ter esse nível de compaixão, a gente precisa entender teoreticamente isso, até que nós entendemos o nosso próprio sofrimento e as 4 nobres verdades. Então, essa é a escola primária, essa asa precisa, da lógica precisa estar presente. Então, na verdade, os budistas, eles veem o Dalai Lama e veem uma pessoa muito bondosa, na verdade, que tem eles querem salvar o universo, eles amam aquele homem. Na verdade, esse é um nível muito normal, não tem nada de errado, nós precisamos ver isso, essa bondade, é incrível. Mas se a gente quer ir mais profundamente, nós precisamos entrar os níveis mais profundos. Na verdade, quando a gente fala do Mao Tse-tung da chinês, ele diz: eu tenho tanto compaixão pelos meus torturadores. Ele está quase brincando quando ele faz isso. Eu perdoo vocês, eu perdoo os chineses. O Dalai Lama não fala dessa forma. Ele faz algumas piadas que quebra muito mais esses padrões. Ele não culpa eles, ele fala sobre karma num nível muito normal. Então, nas palestras públicas do Dalai Lama, ele está mostrando aspectos de uma pessoa comum, ele mostra paciência,
e compaixão, e ele faz piada com isso, então é muito poderoso isso, mas se você quer entender o porquê ele é como ele é, não porque ele nasceu dessa maneira, mas é porque ele tem esses pontos de vista, esses são os pontos de vista que ele tem. E não se fala muito sobre isso, né? Então, nós temos isso no budismo, nós precisamos entender e sermos como o Dalai Lama. Esse é o método pelo qual ele passou. Aqui só colocando um pouco para vocês o contexto, como ele tem esse amor e compaixão, fazendo essa asa da compaixão, e você faz isso para você mesmo, e como você entende isso. É assim que a renúncia funciona. Às vezes, quando a gente ouve renúncia, parece que você abre a mão de alguma coisa, mas, na verdade, isso tem a ver com você entender o apego, e aí você acha que apego e amor é a mesma coisa, a gente mistura um pouco isso com a felicidade. É por isso que o Lama Zopa diz que a gente precisa abandonar o apego, e aí a gente acha que isso é terrível, eu preciso abrir mão do meu chapéu ou da minha felicidade. Não, nós precisamos entender o que quer dizer realmente o apego, estudar-nos, porque usar a nossa própria compreensão, pessoal, é terrível. Então, quando a gente entende isso, nós vamos para o coração do caminho da compaixão. Quais são as técnicas, então, que nós usamos para aumentar esses estágios de mente chamada amor e compaixão para todos, sem exceção, por nenhum ser? Então, a primeira técnica, que é tão profunda, mas o problema, mais uma vez, é que quando nós começamos a estudar compaixão, por essa asa da compaixão, nós achamos que a compaixão e o amor são como essas sensações que nós devemos ter. Quando a gente pensa na meditação em compaixão, nós precisamos apertar as nossas lágrimas. Eu tenho uma meditação tão maravilhosa, eu senti tanta compaixão por todos, mas aí depois de 3 minutos você quer matar o seu namorado. Cadê a sua compaixão? Porque nós estamos tão presos nessa sensação. É meio que ingênuo isso, é meio que infantil. Desculpa, porque a compaixão não é assim. Todos nós sabemos esse termo em tibetano em relação ao segundo método de meditação, que é chamado de meditação analítica. É um conceito tão confuso para nós, mas, na verdade, analítico é uma palavra grega muito chique para o verbo pensar sobre. E meditação significa se familiarizar a sua mente. Então, a meditação analítica é usar o seu pensamento para pensar logicamente através de por um problema. Esse é o método que nós usamos para todas essas técnicas em como cultivar a compaixão, como cultivar a bodhicitta. Então, como nós sabemos, eu vou falar disso agora. Desculpe-me. Como nós sabemos, eu falo algumas vezes e agora eu esqueci o que eu ia dizer. Sim. No Lamrim existem dois pacotes de ensinamento, de abordagens, que são os métodos para obter a bodhicitta. É chamado de 7 pontos ou de causas e efeito, né? Um deles, o outro é o mais radical, que é o favorito de todos os tibetanos. O mais radical é trocar o eu pelo outro, fazer essa mudança de paradigma na mente, que é o que bodhicitta é, na verdade. Quando você não mais, o eu, ele não está mais lá no palco, apenas os outros aparecem na nossa mente. Isso é quase que inconcebível para nós. Nós podemos ter um momento, né? Mas aqui a gente está falando de melhorar logicamente, de deconstruir o eu, usando a lógica para argumentar com essa má concepção do eu, para você crescer e desenvolver isso até que finalmente você chega nessa grande atitude chamada bodhicitta. Então, o método usado nisso é lógica e análise, porque o ego é tão demandante, ele manipula tanto a nossa mente em levar tudo que nós fazemos, nós convencemos que eles estão corretos. Então, a gente precisa de lógica para argumentar com isso. Então, todas essas meditações utilizam a lógica. E o resultado, claro, serão sentimentos, mas o sentimento ele vem como resultado de como o intelecto funciona. Você precisa pensar. Então, um pacote, uma técnica que nós chamamos, que os Kadampas falam, é sobre a liberação. E aí, quando você combina essas duas técnicas, você chega a uma nova técnica. O primeiro desse é o principal. Se a gente consegue fazer isso, o resto vem disso.
Esse é chamado de equanimidade. É o primeiro, a raiz, o fundamento. Olha para a lógica, o que significa precisamente equanimidade. Porque, normalmente, com essas práticas da asa da compaixão, a gente fica meio que molenga. A gente fala, equanimidade, todos são iguais. Não, é muito mais preciso. Essas terminologias são muito precisas. A gente precisa entender a definição exata deles. A gente não pensa muito, né? Quando a gente fala de meditação de compaixão, a gente se confunde muito. Então, o que é equanimidade? Primeiro de tudo, é usado em formas diferentes. Existem níveis distintos de equanimidade de acordo com os níveis de práticas distintos. Então, voltando para o Lamrim, para a asa da compaixão, o trabalho ali é trabalhar com o seu corpo, fala e mente, é subjugar o seu corpo, fala e mente, que está atrás de mim aqui. O Buda Shakyamuni, essa estátua, ele é a manifestação dessas qualidades que a gente quer realizar. Ele conseguiu subjugar o corpo, fala e mente, quase que um milagre. Então, a equanimidade naquele nível de prático é quando a mente está completamente estável. Ela não está lá voando entre apego e aversão, e onde tudo é divino e, de repente, tudo é horrível. Quando a gente fica desse vai e volta, isso é nossa mente sansárika. Nós chamamos isso de bipolaridade. Eu não estou brincando aqui, isso é bipolaridade. Quando a gente vai de apego e aversão, e não temos controle nenhum, estamos simplesmente levados pelo mundo externo, não temos controle algum sobre isso. Então, quando a gente realmente consegue fazer a asa da sabedoria, se tornando assim, subjugando o corpo, fala e mente, né? Você não vê. Na verdade, ele não está entediado, ele é sagrado. Como você acha que você vai se sentir sendo assim? Você estaria em êxtase, você não teria apego, não teria raiva, não teria depressão, não teria inveja, não estaria para cima e para baixo, você estaria estável, completo, contente, não se sentindo só não se sentindo infeliz e nem necessitando. É isso que significa. Quem não quer, a gente chama isso de felicidade, na verdade, e você tem uma equanimidade incrível, a sua mente está tão estável, para a gente parece meio que entediante, porque a gente gosta daquela felicidade bipolar, né? De felicidade, de repente a gente cai para o desespero, é tão ridículo, mas equanimidade é essa alegria, esse é o primeiro tipo. Aqui é diferente, aqui é a equanimidade que nós estamos na asa da compaixão, a fundação é da compaixão mediana, grande e bedistita, é muito específica aqui. O que eu chamo isso, quando você obtém isso, o que é isso? É essa sensação, esse reconhecimento claro de que o amigo, o inimigo e o estranho, eles são iguais uns ao outro a partir de um mesmo ponto de vista. Todos eles querem apenas ser felizes e todos eles não querem sofrer. Essas são as palavras. Então, por que essas três categorias? Vamos analisar, existem esses três venenos. A gente tem o apego ao eu, o apego e a raiva. Então, esses são a ignorância, o apego e a raiva. Esses três aqui na asa da sabedoria, nós estamos subjugando isso, não estamos nem falando do apego ao eu aqui, isso vai vir quando a gente falar de vacuidade, mas aqui a gente está falando de apego e raiva, e aí todas as outras delusões estão enraizadas nisso. O Buda fala de 84 mil problemas mentais distintos, mas eles se resumem nesses três. Eles estão em relação muito íntima, ignorância, apego e aversão, eles estão relacionados, é uma relação hierárquica entre eles, não são apenas alguns conceitos. E aí, como Yangling Rinpoche fala hoje em dia, muitos falam que nunca ouviram isso antes, mas Yangling Rinpoche, o que ele tem dito é que ele é uma reencarnação do Lama Guru, do Dalai Lama, e ele diz que, apesar desses 84 mil problemas mentais que o Buda explicou para nós, 21 mil estão enraizados na ignorância, 21 mil estão enraizados no apego e 21 mil estão enraizados na aversão ou na raiva, e os outros 21 mil estão enraizados nos três. Então, esse é um mapa elaborado da mente, e isso veio muito antes de Freud. A gente acha que Freud inventou a mente, é tão ignorante.
Muito bem. Então, as três delusões principais, na primeira parte da prática, estamos tentando controlar para não ter muito apego a bolo e sexo e rock and roll. Então, a gente está tentando acalmar a nossa mente. Aqui, o mesmo trabalho continua. Eu estou tentando controlar a minha mente, mas o ponto crucial aqui na Asa da Compaixão é o primeiro ponto. Aqui é a escola primária, a razão pela qual a gente tem que controlar o nosso corpo, fala e mente aqui é para que a gente possa proteger a nós mesmos do sofrimento futuro. Nós iremos nos beneficiar. Você é o beneficiário direto das práticas da sabedoria. E como os lamas dizem, não se importe, porque os problemáticos também terão festa a eles, mas o benefício direto que você obtém aqui é de você. Mas aqui na Asa da Compaixão, a gente continua trabalhando a nossa mente e soltando essas delusões, mas a referência aqui é para quebrar as barreiras entre o eu e o outro. Então, agora nós começamos a olhar para o mundo a partir dos olhos dos três venenos em termos dos outros seres humanos, os seres sencientes, e nós dividimos ele como amigo quando são nossos apegos, chamamos ele de inimigo quando a gente está trabalhando com aversão. E o que é um amigo ou um inimigo? Então, você tem amor pelo seu amigo, você tem compaixão, mas o Lama Zopa diz que é muito instável. Ele tem algumas questões de apego, isso é muito profundo aqui, mas é apenas isso que nós sabemos. Nós achamos que é normal ter amor e compaixão por aqueles que nós amamos, mas para ter isso para aqueles que nós não temos apego é muito difícil. E daí nós temos aversão para aqueles que fazem aquilo que o meu não amigo quer. Então, nós chamamos eles de inimigos, aqueles que eu não gosto, aqueles que eu não amo e não tenho compaixão por eles. Quem é o terceiro grupo? O terceiro grupo, eles são o objeto da nossa indiferença. O que é indiferença aqui? Então, vamos voltar para as delusões ali na escola primária. Nós temos aqueles três venenos, aquelas três emoções tóxicas. A principal é chamada de ignorância, Marikpa. É a ilusão, a delusão raiz, e quando a gente fala das seis perfeições do Bodhisattva, é quando nós desenraizamos aquilo usando a vacuidade. Essa é a função principal da raiz, e ela tem alguns resultados. A partir disso, você tem o apego e a aversão. Mas a função principal aqui do apego ao eu, quando aquela ignorância ela tá ligada ao eu, e uma das funções particulares dela, nos primeiros estágios da prática, que o Buda fala, retém-se com as três ações de machucar os outros com o seu corpo, as quatro com a sua fala, e as últimas três tem a ver com o nível mais grosseiro, né? O nível mais grosseiro dos três venenos. Então, controle, os níveis grosseiros de querer, de desejar. Nós chamamos disso de se tornarem viciado em algo. Então, a gente acalma esse nível. E aí, o nível grosseiro de raiva. Olhe para o mundo. Todos nós temos raiva, mas a gente desiste dessa raiva e amamos a nossa irmã de novo. Mas tem alguns níveis de raiva que a gente nunca larga, você fica meio que amargurado, isso é terrível, mas qual é o nível mais grosseiro dessa emoção? Quando o Buda fala das 10 não virtudes, ele fala que você precisa soltar o nível grosseiro da ignorância, que é o fundamentalismo, essa visão, essa mente muito preta e branca, você está certo, eu estou errada, é isso ou aquilo. Nós vemos isso nessa filosofia, todas essas supremacias e essas teorias da conspiração, esses fundamentalistas, comunistas, muslims, tem a ver com essa mente muito rígida, e a gente precisa liberar isso. Então, esse fundamentalismo, essa mente pequena, essa ignorância muito grosseira. Agora, na Asa da Compaixão, se nós olhamos para a primeira delusão, raiz, nós temos objetos de apego, chamamos de amigo, objetos de aversão, chamamos de inimigo. O que é o terceiro objeto da ignorância aqui? O terceiro é o que nós chamamos aqueles que nós não temos, somos indiferentes, a gente nem se preocupa. Isso é o que está sendo mostrado aqui, porque o objeto daquele estágio da nossa mente é chamado um estranho, uma pessoa que a gente não conhece. Quem é o estranho? Aquilo que não faz aquilo que meu apego quer, ou nem
fez aquilo que meu apego não quer. Então, como a gente se sente em relação a eles, nós amamos o amigo, não gostamos do inimigo, e nós somos indiferentes aos estranhos. E quem são esses estranhos? São 99,99% do universo. Então, a gente não se importa sobre 99,99% do universo. Não queremos pensar que a gente pensa dessa maneira, mas olhe para o mundo. Eu estava brincando aqui naquela história, eu estava lendo o New York Times um dia, no meu iPad, na página inicial, tinha lá no canto falando 350 pessoas morreram num acidente de ferry na Tasmânia, que é um dos estados da Austrália. Eu me sinto australiana, né? Eu sou americana e inglesa, porque eu tenho passaporte, mas eu tento me sentir como americana, já que eu tenho um passaporte americano, mas quando eu for olhar para minha cidadania aqui, eu pensei, eu posso manter o meu outro passaporte? E eles me disseram, não importa quantos passaportes você tenha, pelo menos que você se sentir americana. E eu estou tentando me sentir. Eu não estou sendo sarcástica, porque eu moro aqui, né, eu acho que tem você se sentir como um australiano. Eu uso o meu passaporte aqui. Bom, aqui eu estou saindo aqui do tópico, mas o pessoal da Tasmânia estava olhando, olha essas pessoas, e aí eu vi que estava dito que não eram pessoas da Tasmânia, eram da Tanzânia, e aí eu pensei, da Tanzânia tudo bem, sabe? Eu me peguei, então eu pensei, onde é a Tanzânia mesmo, eu tive que ler e aí ter compaixão, mas se fosse o meu pessoal da Tasmânia, eu teria compaixão, mas todos fazemos isso, por quê? Porque nós temos os três venenos, é isso. Então a gente tem que dominar isso e ver a maneira ilógica que eles funcionam. É isso aqui, quando a gente entra no budismo, ele nos diz que as delusões, elas são distorcidas, elas são exageradas, elas são mentiras, elas são estados mentais de uma pessoa louca, que não tem base válida. Então, nós precisamos usar a lógica para argumentar com isso, para que possamos abrir a nossa mente e perceber que agora, pense sobre isso, nós deveríamos nos sentir com vergonha, que nós vemos o universo em termos de seres sencientes. Olha para os animais, por exemplo, e humanos, eles são os mesmos, na verdade. Os animais, a gente vê através das lentes das nossas próprias necessidades. Pense sobre isso, isso é samsara. Nosso apego, ele nos leva a fazer tudo. Então, à medida que o ser senciente ele combina com a minha necessidade, aí eu vou gostar. Se, por exemplo, a cobra me faz feliz, eu vou cuidar delas, eu vou matar os ratos porque elas se alimentam de ratos. Mas se eu tenho um apego pelos ratos e como as cobras comem os ratos, eu vou matar as cobras. E assim funciona a nossa vida como um todo, porque a gente não reconhece esses três venenos. Nós vemos todos os seres sencientes no universo de maneira automática através das lentes do apego, da aversão e da indiferença. E por quê? Porque o apego ele está comandando o show aqui. Essa mente doentia, que é a voz dessa delusão raiz, que é o apego ao eu. O Lama Yeshe diz que esse conceito de eu, ele indica, ele implica, ele cria o conceito de outro. E aí, finalmente, nessa asa da compaixão, nós queremos quebrar essa má concepção. E aí, quando a gente realiza a vacuidade, isso se libera. Não existe mais uma sensação separada de eu e aquilo que não sou eu. Então, na asa da compaixão, nós estamos fazendo esse trabalho de uma maneira mais convencional, estamos argumentando com essas má concepções que nos separam do eu do outro. E aí, quando a gente realiza a vacuidade, a gente corta isso pela raiz. É por isso que a bodhicitta, sem a bodhicitta, se a gente realizar não, tudo bem, deixa para lá, não é o ponto aqui. Vamos olhar então para a equanimidade, como a gente obtém isso, qual a lógica que precisamos usar para argumentar com todas as delusões e má concepções. Bem, é uma atitude quando nós estamos falando, imagine a sua mente, 3 pessoas agora. Então, uma pessoa em frente de você que você não gosta, quanto mais você odeia, o melhor é a sua meditação. Por exemplo, aquela pessoa te abusou
no passado. Se você ainda não consegue analisar, tudo bem, todas as pessoas passam por dificuldades, mas se você pode visualizar uma pessoa de frente de você que você tenha aversão, mesmo que seja a sua irmã, de repente que você tem problemas e que ela te enche, ou um ex-namorado, ou seu pai, quem quer que seja a pessoa, ou o seu vizinho, por exemplo, imagine essa pessoa agora na sua frente, de frente de você, ela é um objeto da sua aversão, que você dá a categoria para ele de inimigo. Agora, do seu lado esquerdo, você imagina as pessoas que você ama, e você tem o seu apego, o seu neto ou o seu namorado que parece tão perfeito agora sem, ou algumas pessoas, as suas mães, que são os melhores amigos, muitas pessoas odeiam as mães, então do seu lado esquerdo você coloca as pessoas que você ama, e aí no seu lado direito coloque um estranho, uma face. Pode pegar até uma face aqui desse Zoom, você não conhece aquela pessoa, e imagine essa pessoa do seu lado direito. Vamos olhar, vamos fazer alguma análise aqui, usando alguma lógica para argumentar com esses apegos do ego, a crença, quando a gente olha para o amigo, quando a gente vê o amigo através das lentes do nosso apego, porque eles estão preenchendo as minhas necessidades, o meu apego, que é quase que um vampiro dentro de nós. Essas são aquelas pessoas que a gente quer que seja feliz, que é amor, e a gente quer que não sofra, que são a compaixão. Automaticamente a gente sente isso por eles, isso surge automaticamente. Não estou criticando aqui, a gente está apenas analisando a nossa mente, distinguindo o amor, o apego do amor aqui, que é tão difícil para nós, mas é muito importante fazermos isso. Então, a gente precisa se lembrar dessas delusões. Quando a gente fala de apego, é essa sede, essa fome, essa necessidade interna, e aí quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem um karma passado e a gente se conecta, um amigo, ou um filho, ou um novo namorado, alguém que você tem uma conexão passada, e aquela pessoa parece maravilhosa para você, e ele te adora, ele olha para você com amor, e aí a gente começa a adorar aquela pessoa, e a gente quer que aquela pessoa seja feliz, porque a gente não consegue parar de pensar naquela pessoa. Você sente dor quando ele não está feliz, isso é compaixão, isso se torna natural, vem naturalmente. Olha para o mundo, a gente não tem muita compaixão, muitas pessoas têm um apego absurdo, e você come o seu namorado e joga os ossos e vai atrás de um outro, isso é apego doentio. Então, agora a gente muitas vezes confunde esses dois, apego e o amor. Vamos olhar agora através da equanimidade. Tentamos aqui provar. Bem, esqueça isso. Então, coloque essas 3 pessoas aí. Agora, dê um passo para trás e se tire fora dessa equação. Esse é o ponto crucial. Olhe para essas 3 pessoas, mas tente não se envolver nessa observação. Olhe separadamente. Olhe para os 3 separados de você. É muito difícil, porque a gente vê o universo todo direcionado para mim. Ou se ele me faz feliz, ou ele me prejudica, ou eu não me importo com ele. É isso que a gente faz. Mas vamos olhar para os 3 de maneira separada. Vamos olhar para eles. E é isso aqui que eu quero provar. A gente está tentando provar aqui um ponto muito simples, que é muito difícil chegar. Aqueles que eu amo, aquele que eu odeio e aquele estranho, meu amigo, aquele que está brilhando, ou aquele cara feio na minha frente, ou aquele muito entediante, estranho, que essas 3 pessoas, do ponto de vista deles, nos sapatos dele, eles não têm nada a ver comigo. A gente está tentando provar aqui que eles são iguais em relação ao outro, num único ponto de vista. Eles não são iguais na beleza, na altura ou nos talentos, eles não são iguais em outras questões, mas um único ponto de vista que eles são iguais. Esse é o ponto mais fundamental para tudo no budismo, na verdade. O Buda diz: todos querem ser felizes, ninguém quer sofrer. Então, o que a gente está tentando ver aqui de maneira lógica é isso o que motiva essas pessoas a cada milissegundo do dia deles. Cada milissegundo do dia não tem nada a ver com se eles são bondosos, ou se eles são bondosos comigo, ou se eles são pedófilos. Não é a questão aqui. Aqui, a questão principal, se você tem um pedófilo, por exemplo, no meio, em frente a você, você descobre que seu ex-namorado é um pedófilo. Pense nisso, por exemplo. De maneira imediata, o que a gente faz aqui, nós pintamos, né, no lugar daquele
naquele ex-namorado como pedófilo, a gente fica com raiva, a gente não acredita como que ele pode fazer, que coisa chocante, tudo que a gente vê ali é que ele é um pedófilo, a gente não vê mais nada naquela pessoa, é isso que a delusão faz. Então, a raiva na mente pinta o todo daquele ex-namorado com um único pincel, ele é ruim, ele é errado, ou ele me prejudicou, o que quer que ele tenha feito, na verdade. Nós vemos ele em termos daquela negatividade. Então, por isso, tudo que a gente consegue ver aqui é uma pessoa ruim. Então, o que o Buda está falando, olha, Robena, olha, mas ele também quer ser feliz. Mesmo esse pensamento, a gente fica chocado, porque quando a gente escuta isso, nós não conseguimos escutar de maneira adequada. Assim que a gente escuta que o pedófilo quer ser feliz, nós achamos que isso significa, pobrezinho, ele não queria fazer aquilo, ele só queria ficar feliz, tira ele dessa enrascada. A gente sequer entende que ele quer de fato ser feliz, a gente exagera, porque assim que nós temos amor e compaixão por alguém, nós defendemos ele, nós protegemos ele, a gente quer tirar ele daquela enrascada. Por exemplo, o seu neto, por exemplo, se você tem muito apego por ele, ou seu próprio filho, se você tem obsessão por ele, não importa o que ele fizer, você vai defender ele, você vai falar, ele não podia fazer nada, todos podem criticar ele, você vai mentir para defender ele, porque o nosso apego exagera, então ele tira ele dessa posição, a falar, ele não quis dizer isso, ele não merece isso, a gente exagera muito, a gente tenta proteger, a gente tem essa mesma, a gente faz essa mesma coisa, a gente exagera com os nossos inimigos, e a gente fala, ele como um todo é ruim, como assim ele quer ser feliz? A gente não pode pensar, não, ele não pode, não tem nada a ver com, ele não podia fazer nada, não é isso. Elimine as suas projeções, elimina tudo que ele fez de errado, bota isso de lado e agora você vai parar de olhar para ele através das lentes da sua necessidade e todas essas visões que você tem. Ver essa pessoa lá, uma pessoa que foi levada pelo apego, levada pelo medo, pelas neuroses, pelo poder do seu karma passado. É por isso que você não consegue nem fazer esse trabalho de ter equanimidade até que você passou pelo primário e até que você conseguiu entender o karma e a delusão e por que você sofre. Even have equanimity, the first of the 11, until you've Você done that. tem isso, dessa equanimidade. Isso é importante. Isso dá trabalho. E exige coragem, autenticidade, e você assumir isso, e aí você vai compreender isso. Todo ser vivo é conduzido pelo poder do seu karma. Quando você entende o karma, você entende por que ele é um pedófilo. Esses apegos absurdos, ele nasceu com esses apegos para matar, para estuprar. Eu tenho um cara em Kentucky, ele pensa em tortura o tempo todo. A gente acha que ele foi feito assim por Deus? Não, ele foi conduzido através do karma passado dele, através desse apego obsessivo. Ele não sabe por que ele faz isso. Ele não faz a menor ideia por que a mente dele está tão obsessiva em relação à tortura. A gente pensa nisso, por exemplo, que a gente não pensa em bolo, a gente não consegue... quando a gente pensa em bolo, a gente não consegue se controlar. Agora, imagina alguém que tem essa obsessão absurda em relação a matar, torturar ou violentar meninos e meninas. Então, realmente, isso é muito difícil. E é sério isso. Então, tinha essa moça falando, hoje em dia tem o Tinder, ela se veste e ela começa a transar com um rapaz simpático, aí ela olha pro rapaz na cama, depois de tudo que eles tinham feito, e ele já estava no Tinder lá, tentando arrumar uma outra garota pro próximo encontro. Então, é tipo delivery de pizza. Então, realmente, isso é um apego extremo. Tem uma outra história também de um outro rapaz que falava sobre tortura, e ele estava transando com uma menina, ele já estava pensando na próxima. Então, se você começa a pensar na tortura para a pessoa que tem apego, é isso que você faz no ensino fundamental. Você pensa em si mesmo, você pensa a tortura que você está gerando para si mesmo.
Esqueça o apego que você está gerando para os outros. E aí você começa a entender essa pessoa como um pedófilo, um terrorista, esses QAnon, pessoal do QAnon, pessoal ligado à teoria de conspiração, com ideias completamente loucas. Você pode ver que eles são loucos, eles estão fora de controle, e você tem compaixão com eles. Então, primeira coisa que você precisa ter é equanimidade. As pessoas são loucos nesse sentido, eles são conduzidos pelo desejo de ser feliz. Por que a pessoa tortura? Porque quer ser feliz. Por que a pessoa come muito? Porque quer ser feliz. Por que a pessoa transa com várias pessoas? Porque quer ser feliz. Então, esse é o seu condutor principal. É o que a conduz. Então, você precisa entender essa lógica. E aí você olha para um estranho ou para um amigo, é a mesma coisa. Isso é intenso. Então, o processo de amor e compaixão não vem assim de uma hora para outra, mas tem um processo. Então, como você implementa isso no seu dia a dia? Então, você tem o seu neto maravilhoso e está brigando com um menino fedorento que é o vizinho dele. Talvez você não aguenta aquela menina. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não seja mal. Você ter equanimidade, você ter compaixão, não quer dizer que as pessoas sejam santas, né? Você não pinta nada com cores coloridas. Você fala assim, olha, dá um tempo, Rubina. Os dois são iguais, um em relação ao outro, e eles querem ser felizes e não querem sofrer. E você observa, você olha, porque o outro menino pode ser até, né, um menino que possa fazer alguma coisa de ruim e tal. Mas você, além da delusão, você entende aquela motivação principal dele de querer ser feliz e não querer sofrer. Todo mundo no sofrimento, no universo. Isso é equanimidade. Eles são iguais. Thank you, Venerable Rubina. If anyone has questions, please. Obrigado, Venerável Rubina. Se alguém tiver perguntas, mandem as perguntas para a Rebeca no chat ou levante a mão. Isso aqui é uma conversa, então é importante que a gente tenha perguntas para que a gente possa estar criando esse diálogo aqui. Ninguém? Oh, yes, we do have one. Ah, sim, nós temos. Lisa, I'm just going to unmute her. Eu vou mutá-la, desmutá-la. Pode falar. Okay, Lisa, go ahead, please. Lisa, pode falar. Bom dia. Então, minha pergunta, Venerável Rubina, em relação aos pobres, pessoas que sofrem abuso ou estão envolvidos nesse tipo de coisa, nesse pensamento de querer ser feliz, eles conseguem sair disso? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ser mais práticos. Você já percebeu na sua mente que você tem uma tendência de fazer coisas negativas, de raiva, de ciúmes, ou talvez você tenha mentido? Você já fez esse tipo de caso? Com certeza. Então você notou que você pode mudar. There's your answer. Com certeza. Então, essa é a sua resposta. Sim, mas esse é o ponto fundamental. Agora qual é a próxima pergunta? Mas a diferentes níveis. E por quê? Exatamente. Então, faça a próxima pergunta. Então, mentir é errado, sim, gritar com alguém é errado, mas matar alguém, abusar de uma criança, de um cão, qualquer de outro ser, a extensão de você fazer um mal muito grave, isso é uma extensão muito mais radical, mas é o mesmo princípio. Quando você entende a asa da sabedoria, você aprende a controlar seu corpo, fala e mente. Você começa a observar a questão raiva, a natureza do karma, como nós nascemos nessa vida e somos motivados pelo que nos motiva. Quando a gente entende a base dessa psicologia budista,
e você vai começar a entender essas pessoas, você sabe que não há karma que não pode ser mudado. Nós nascemos nessa vida sem tendências. Então, olha como é difícil você parar de controlar isso. A gente acaba... Então, é muito mais difícil, mas o princípio é o mesmo. Não há karma que não possa ser mudado. Todos somos conduzidos pelo nosso passado, pelo karma passado, e só significa que é 1000 vezes mais difícil. E a tragédia é que nós somos conduzidos por essas tragédias e é muito difícil de mudar. O problema é que a gente não acha que a gente tem um problema. E esse é o problema da compaixão. A gente percebe que a gente tem isso. Imagine você nascer com esse desejo de torturar. Há muitos anos, eu li um americano sobre um Jeffrey Dahmer, um serial killer americano. E aí eu li uma entrevista com ele quando ele era criança, e ele parecia uma pessoa sensata. E é isso que é chocante, você não quer pensar que uma pessoa assim é sensata. Ele comia seres humanos, ele é tipo um canibal, ele botava a cabeça das pessoas na geladeira, coisas nesse nível. Mas ele parecia um cara sensato, mas ele tinha esse hábito de tortura. Quando eu era criança, ninguém me ensinou, mas eu queria torturar as criaturas. Quando a gente entende o samsara e a gente entende a tecnologia do que nos faz querer fazer as coisas e o que faz com que a gente queira sentir prazer, a gente não entende isso na nossa cultura, mas o budismo tem uma explicação muito detalhada. Todos nós sabemos, se você está apegado a comer bolo, você não sabe como é difícil mudar esse hábito. Você tem fome por esse prazer. Ele tem o hábito do querer torturar. Você precisa entender, por causa de um hábito de fazer as coisas, é assim que a gente obtém prazer. Seja matar peixe, comer bolo, transar com os outros, é a dinâmica disso que descreve como nós operamos. Então, se você nasceu com hábito de torturar, você obtém um prazer muito grande disso. E você entende como eles são, por que eles são dessa maneira. Got the potential to change. It's very E aí hard. é muito difícil. E aí é assim que você aprende a ajudar as pessoas. Entendeu? Eu estou entendendo e realmente eu trabalho muito com animais e faço muito trabalho voluntário. Isso é incrível. E eu tento realmente compreender, mas é difícil. Você sente raiva? Sim, eu sinto raiva. Eu não estou tentando ser grosseira, mas você tem uma... Eu não estou dizendo que você tenha que ter uma visão budista, mas você tem. Tenho sim. Deixa eu usar uma analogia aqui. Você está me dizendo que você está tentando ajudar pessoas que têm uma saúde ruim. Aí você vê a pessoa com muito bolo e você não sabe por que a pessoa fica doente. E não sabe por que a pessoa fica comendo bolo. É porque você não estudou nutrição o suficiente. Essa é a questão. Você precisa... Enquanto você não entender a lógica do que é o karma, de como ele é criado, a base disso, como funciona o samsara, o que é apego, como isso funciona, como isso tudo funciona, isso é muito tecnológico. A teoria budista é muito precisa. Geralmente a gente aprende isso de forma muito casual, mas quando a gente entende isso realmente, você não vai ficar surpreso, mas realmente você tem que ralar, você tem que trabalhar. Então proteja os animais, proteja as pessoas de sofrerem o mal, mas aprenda a olhar para a sua própria mente, entenda o que é a raiva. Vamos analisar a raiva. Vamos analisar a filosofia da raiva. Por que isso acontece? Como ele ousou fazer isso? É porque a gente não tem a noção do que é o karma exatamente. Isso leva tempo. Eu sempre conto essa história, mas são histórias extremas para a gente entender isso. Eu estava trabalhando num projeto da prisão, um projeto nas prisões. O Richard Gere convidou o Dalai Lama para uns ensinamentos. Então, ele convidou 3 ex-prisioneiros, 3 ex-presos que tinham feito algum tipo de
meditação nas prisões. E aí ele convidou a mim e outras pessoas assim. Então foi um dia muito emotivo, realmente. E você tinha pessoas, brancos, negros, latinos, homens, mulheres, pessoas diferentes que tinham sofrido na prisão. E foi um dia maravilhoso, eles conheceram o Dalai Lama, conversaram. E ele também convidou duas jovens monjas de 20 e poucos anos que tinham sido presas e tinham sido sexualmente abusadas e torturadas. Você não pode ter, para eles, a visão do karma está dentro do seu ser, porque isso faz parte da cultura deles há 5.000 anos. Para a gente é uma novidade, parece que é uma coisa que foi criada pelos hippies, mas isso está, né, Então, na verdade, o Buda apenas observou o que estava acontecendo. A explicação do Buda sobre o universo não é uma criação dele, ele não é um criador do universo. Ele só descreveu aquilo que ele tinha observado. Então, tem essas jovens monjas tibetanas. Então, 99% dos tibetanos antigamente eram de outra religião, antes do budismo. E eles até, na verdade, os cristãos traduziram a Bíblia para o tibetano, mas eles não conseguiram entrar com o cristianismo no Tibete, porque aquilo fazia parte da cultura deles. Não é assim, eu acredito no karma. Aquilo está integrado na sua mente. Da mesma forma como no nosso mundo moderno, a visão de neurociência, do cérebro, e que meu pai e minha mãe nos formaram, isso está totalmente infiltrado na nossa cultura, e a gente toma isso como algo certo. Essa é a nossa verdade. Assim como o karma era para eles. Então elas foram criadas, eram monjas, elas viviam elas não roubavam, não matavam, elas vivenciavam os seus votos. Por quê? Porque elas sabem que eles criam seu karma, eles sabem que são produto do seu passado. Isso é muito primordial para elas. Então elas estavam na prisão, não fizeram nada de errado, elas não faziam mal nem a moscas, e elas foram torturadas e sexualmente abusadas. Mas a questão é o seguinte: como nós supomos que nascemos e nossos pais nos fizeram, que nós não sabemos por que as coisas aconteçam, e por que sentimos raiva? E a filosofia da raiva é: como você ousa fazer isso comigo? Eu não mereço isso. Nós reconhecemos isso. Quando você tem compaixão e você vê essas pessoas mais, como você ousa que eles fizeram isso com aquelas vítimas inocentes que elas não merecem? Essa é a lógica padrão do samsara, com base, Deus nos fez, Deus me criou, ou meus pais me criaram. E a gente não entende por que as coisas acontecem. Isso está embutido no nosso cérebro. Elas não estão ali sentadas como eles ousaram me torturar. Elas nem têm esse pensamento de por que isso está acontecendo comigo. Eu não mereço isso. Você tem que entender, isso nem surge na sua mente, porque a sua visão de karma está totalmente incluída no seu ser. Então, elas sabem porque estão sendo agredidas e abusadas. Então, não havia raiva. Elas não têm essa visão. E uma delas contou o que aconteceu. E claro que nós tivemos, uma delas falou, nós tínhamos compaixão pelos nossos torturadores, porque sabíamos que nós fizemos mal a ele no passado. E porque nós sabemos que eles vão sofrer no futuro pelo que eles fizeram. Essa é a base da compaixão. Não é um sentimento, não é uma fé cega, não é cruzar os dedos, não é algo emocional, é uma visão filosófica fundamental, e nós não percebemos, enquanto nós observamos outra filosofia, que nós, a cada segundo da nossa vida, temos várias e várias camadas de visões filosóficas entranhadas em nós, e nós acreditamos naquilo e nós nem pensamos nisso. Então, a gente realmente precisa desvelar, desembalar tudo isso. E é muito trabalho. Muito obrigada. Leva tempo, querida. Eu estou falando sobre uma forma muito intensa. Eu sou uma pessoa intensa. É algo... Senão, são apenas... eu adoro animais, coitadinho dos pobres. Não, não é assim.
Você entende, Lisa, por que que eu falo dessa forma? Muito obrigado, entendo sim. Enquanto isso, continue fazendo isso, continue ajudando os animais, porque isso é muito precioso. Obrigado. Eu tenho uma pergunta rápida, queria agradecer, muito obrigado. Eu tenho aprendido muito com isso. Muito obrigado. Estou muito feliz que eu espero que a minha pergunta não seja muito bizarra. Eu trabalho também com a população nas prisões. E a pergunta que eu tenho em relação à sua explicação de karma é muito clara. Mas muitos dos trabalhadores lá, todos nós somos psicólogos que trabalhamos nessa instituição. Como é que a minha vida passada me colocou nessa posição de trabalhar com isso? Eu adoro trabalhar com a população prisional. Mas como é que eu cheguei aqui? Eu adoro o trabalho, mas como é que o meu passado me colocou nessa posição? Porque eu tenho compaixão, mas ao mesmo tempo eu preciso ter uma separação. Eu sou um psicólogo. Eu estou me perguntando, como é que eu cheguei aqui? Para mim, aquilo veio para mim. Por exemplo, eu estava trabalhando, lendo uma revista budista e um ex-gangster escreveu uma carta, ele leu um livro budista e tinha meu endereço, e aí eu recebi a carta e respondi aquela carta. Mas quando eu ouvi a maneira como aquilo foi tão poderosa, eu não estou querendo fazer com que nós pareçamos ser santos, mas eu percebi a humanidade desses jovens mexicanos, porque a condição que eles estavam fez com que aquilo tivesse vindo à tona. E eu ouvia que ele tinha um coração muito grande, ele tinha lido um livro do Lama Yeshe, e ele se emocionou com aquilo tudo. Então tudo começou aí. E aí ele começou com um amigo, e aí rolou um boca a boca. Isso foi mais ou menos em 94, 95. Então eu sei, porque eu sou uma pessoa meio louca também, eu tenho uma mente descontrolada, sempre fui uma rebelde, feminista, de esquerda. No início dos anos 70, a gente tinha uns amigos meus, se envolveu com George Jackson, e eu adorava ver isso, e eu adorava me envolver com isso. E aí eu entrei no budismo e estou aqui lidando com uma questão. E como uma monja budista, 40 anos depois, eu comecei a ver a possibilidade de trabalhar com pessoas na prisão. Eu sempre trabalhei com gente, vamos dizer assim, radical, extrema. E aquilo realmente mexeu comigo, porque então eu pude ver que esses seres humanos querem mudar nesse ambiente tão ruim. Então eu acho que deve ser a mesma coisa com você. Talvez você lide com pessoas assim completamente loucas, pessoas que fizeram mal aos outros, mas também fizeram mal a si próprios. O que você acha? Às vezes eu queria sair, mas às vezes quando eu penso em sair por algum motivo, se você observar a visão budismo do karma, talvez você tenha feito uma aspiração muito forte. A gente fala sobre os bodhisattvas assim. Você faz forte aspiração de ajudar as pessoas que mais precisam, para ajudar as que mais precisam na sociedade, para ajudar os pedófilos, os assassinos. Eu não estou dizendo que foi o que eu fiz, estou dizendo que você talvez não tenha caído assim tão acidentalmente, porque talvez esse seja o nível de compaixão, de ajudar aqueles que ninguém quer ajudar, ajudar realmente aqueles casos que realmente parecem ser os casos que ninguém pode ajudar. Muito obrigado. Onde você mora? Na Flórida, no sul da Flórida. Você é cristão? Não, eu sou metafísico. Então você tem diferentes pontos de vista. Eu estou começando a conhecer um pouco mais do budismo. E muito obrigado. E com certeza eu vou voltar aqui. Muito feliz de ouvir isso. Muito obrigado. Quem mais tem perguntas?
Venerável Rubinho, muito obrigada. Temos algumas perguntas do grupo de português. A primeira, se você tiver um relacionamento muito difícil com alguém, é melhor continuar com essa pessoa e tentar superar as dificuldades, ou você deve largar essa pessoa? Essa é uma pergunta excelente. Se a gente entender esse caminho, isso é um caminho gradual. Então, como eu falei, tem ensino fundamental, tem ensino médio, e a parte da compaixão é a universidade. Esse nível de compaixão, incluindo os pedófilos e tudo mais, as pessoas loucas não estão só na prisão, a maioria está fora da prisão. Mas você ter compaixão por todos os níveis de pessoas, você precisa ter esse primeiro nível de prática clara. Então, para responder a sua pergunta, você precisa entender, se você só aprende um tipo de jogada de tênis, você não vai conseguir enfrentar o Federer. Então, você tem que voltar para o seu nível, você tem que jogar com pessoas do seu nível. Então, se você está no nível em que você se sente como vítima, você acredita que aquela pessoa é perfeita, que você, toda vez que ele fala alguma coisa, você fala, ele me ama, e você corre para ele. Se você está nesse nível, o melhor para você é ser o mais corajoso possível e sair desse relacionamento. Mas se você está num nível mais elevado, se você já trabalhou na sua própria mente, você já subjugou o seu corpo, fala e mente, e reconhece essa pessoa louca, e você se torna uma prática genuína para você, não se preocupe com ele, para que você realmente teste seu amor e compaixão. Os bodhisattvas adoram seus inimigos, mas isso é algo totalmente avançado. Então você precisa saber que nível você está. E parte do problema é que as pessoas geralmente não entendem, que elas confundem ser compassivo com ser vítima. Você está ali numa relação, você está assustado, ele deve me amar. Você está sendo tolo. Você precisa entender como você está nesse processo. Você precisa entender o que é melhor para você. E aí, no caso, talvez seja sair. Se você tiver alguma conexão kármica, se você achar que vale a pena, você fica ali e transforma isso na sua prática. Mas você precisa entender em que processo você está. Você precisa entender onde você está nesse processo. Você precisa saber o que você acha que é melhor. E não ter medo. E assumir e tomar as decisões difíceis. Porque se você perceber que não há benefício nessa relação, não vai ter nada para crescer a partir daí, sai fora. Espero que isso tenha ajudado. Se quiser me fazer mais perguntas, pode fazer. Obrigado. Também há uma outra pergunta. Yes, Antonella. Hello, darling. Sim, Antonella. Alô. Muito obrigada. A minha pergunta é a seguinte. Desculpa se já tiver falado sobre isso, que a minha conexão estava ruim, eu não peguei o começo. É assim, pode existir um excesso de compaixão e isso fazer mal para a própria pessoa? Eu pergunto isso porque eu sou enfermeira e muitas vezes eu sinto uma dor tão grande de ver tantas pessoas sofrendo e eu não sei até que ponto que isso me faz bem, me faz mal, sentir tanta compaixão, tanta dor pelas pessoas. Muito obrigada. Thank you, darling. I'm afraid the translator, we won't be able to hear the translator because they're in the translation room. But you can change them, make them visible. Nicole, can you, as the host, I can do it. I've done it. Other people have done it when I've got it. Is that in French? Is that Portuguese. Portuguese? Okay. Bueno, no sé lo que está pasando. Here we go. Go. Okay, can you hear me? Yep. Okay. Bueno, lo van a decir ahora en inglés, y vuelvo a traducir. Now I can hear all the others as well.
Yes. Qu'on a les traducteurs. I'm with you. Yeah, because Cynthia, everybody, want to respond to all the Cynthia, want to translators are respond to speaking at that? the same time. Oh. So she's asking if there's a possibility of. Bruno, Can you hear me? wait, Yeah. wait. Have you sorted out the others, Nico? Okay, good. Go, Bruno. All right. She's asking if it's a possibility to have an excess of compassion, if that could be harmful, because she's a nurse and she works with a lot of people, and sometimes she feels so much pain when she sees people suffering. And is there a possibility that compassion could be in some way excessive and harmful? I understand that. No, okay. Antonella, if we take the Buddhist understanding of the mind, which is quite specific, that you've got neurotic, deluded, unhappy, I-based states of mind, which can only cause you suffering and cause you to harm others. And then running alongside those is the good ones, your compassion, your empathy, your love, your kindness. This is the way Buddhism describes, and they're quite different and quite specific. But our problem is they're like mixed together like a big soup. Now, my answer to your question is this. If you don't have much attachment, much neediness to get what you want every second, which is what attachment is, and if you don't get angry easily, and you don't get depressed easily, and you don't get anxious easily, that means you're really a marvelous advanced person, which means you can only have infinite compassion, and it could never be too much compassion. But what feels like too much compassion is actually attachment and anger and depression and anxiety dragging you down. So you have to know your own mind well. You can never have too much compassion, but we can have attachment and anger and depression, which poisons the compassion. And then we get exhausted or we get depressed. Do you understand, Antonella? No. Oh, God. You don't understand what I'm saying? Não tinha tradução. Eu não escutei a tradução. Eu escuto a resposta depois na gravação e eu agradeço muito. Muito obrigada. A senhora é uma inspiração para mim. Muito obrigada. What's she say? Can't hear you, Bruno. Bruno, I can't hear you. Bruno, I can't hear you. Oh, meu Deus. Go on. Oh, meu Deus. Danny, could you maybe do the Bruno, can you talk to me, please? What's she saying? Não teve a tradução. What's going on? Bruno, can you please talk to me? Mas não tem importância. Venerable, she said she couldn't hear the translation, so she's gonna hear later to hear Bruno's translation. Oh gosh. But thank you very much to you, and she's saying that you're an inspiration for her. Oh, good. I'm sorry. I'm so sorry. Okay. Next question then. I'm sorry. Next question. Okay, Venerable, thank you so much. We have a question. Why, if we all want to be happy, sometimes we do the exact opposite, like being cruel with ourselves. Logically, it doesn't make sense. That's right. That's exactly right. So let's analyze why it does make sense. So first of all, we want to be happy. That's a drive, and you can never rid ourselves of that drive. It's just primordially natural. If you're a living being, you have that. But the simple point is this: you've got the wrong analysis. That's all. You've got the wrong analysis. So everybody knows we want. I mean, I use the simple analogies. Use the one of food. We want to be happy, so we are attached to certain okay, we want to be happy, one, but two, forget a food. Buddha's telling us that attachment is not the same as wanting to be happy. They're two separate parts of our mind. Simply wishing to be happy is something spontaneous and logical, but then attachment is this other state of mind that is a mistake, that believes that cake and boyfriends and other people and getting things and music and sound and smell, with attachment completely is addicted to believing that getting the sensory objects will bring me happiness. So wanting happiness is one thing, but having the wrong analysis of what causes it
is why we suffer. And we are addicted to believing in the wrong analysis. So it's a bit like, you know, you don't know that smoking cigarettes will cause your lungs to get cancer. When I was smoking my, you know, many cigarettes, my 80 Marlboros a day at some point, not always 80, but at some point, I never heard of lung cancer. I never knew it would cause me suffering. I wanted happiness, but I didn't know that it could cause me cancer. I was ignorant. Well, that's as simple as that, honey. We want to be happy, but we've been practicing the wrong methods for so long that we can't even see that they're giving us the exact opposite. We are addicted to the wrong habits. That's the reason why. And that's what we've got to look at into our own minds. That's why, if you like the Buddhist teachings, we've got to study his analysis and see how attachment is a liar. It will only bring us more suffering. But we're so addicted to following it and believing it, it's just too painful for us. I hope that helps. What else is there? There's another one from the Portuguese group, Venerable Rabina. What could you tell to people that feel alone and victims in this world? Well, it's a really common, this is one of the common ways we all suffer. You know, a variation of how we all suffer because of attachment, because of anger, because of depression, because we can't see past our own nose. So never to criticize, but when we understand that in ourselves, that's why we suffer. Then when we understand it properly, we'll have some compassion for the person. So the point is, to give advice for a person, you have to know where they're at. So in other words, the same again, the simple analogy, if you see a person overeating, eating all the wrong food, they're really obese, they've got incredible suffering, their knees are hurting, their lungs are bad, their heart is bad, but you can see that they're suffering, you can see they're suffering, but the only way you can give them advice, and this is the crucial point, is if you know that they're ready to hear the advice. And you have to have the wisdom to know how to give them that advice, how to lead them to that advice. So the same with this person who's hopeless, victim, depressed, thinks nobody loves them, which really means they think they are nobody. You can't just give them lectures. First is, without any lectures, you give them love. You show them love. By you showing them love, let's hope they might get the message that they're worthy of love, which is the starting point for them. So you have to have the wisdom to know how to help. Start with being loving. Sometimes people can never take advice. So just love them for who they are, show them kindness, show them, and be wise with it. And then if they're ready for advice, you give it to them, but you have to have the wisdom to know what they need to hear when they're ready to hear it. We know that there's nothing worse than somebody else shoving down our throats all their advice about what we should do. We wish they'd all go away, you know. You need wisdom, which means you need to know where they're at. So it's quite skillful. And sometimes you can't help. Nothing will help them change. That's just the suffering of some people. So you just love them for who they are and never give up on them. Be firm. Don't be foolish. Don't let them abuse you and use you. You be wise, but you just love them for who they are and stop trying to change them. So this is as much about ourselves as it is about others, you know. Hope that helps. What else? Hi. Hello. I'm Raquel. Hello, Raquel. Happy to see you. Yeah, happy to see you too, Robina. Thank you so much for your teachings. Good, darling. Robina, could you please let me to come back a little bit to a question that someone was talking about, the thing of being abused, because this is something that it happens a lot to me. I think I'm being compassionate. I think I'm helping someone, but in the end of the day, I am totally abused by the person. So I know that I'm doing something wrong. Something of my perception is not okay, or my understanding is not okay. But I'm doing this again and again and again, and I don't know exactly the balance of. I understand. Yeah. No, it's a perfect example. Okay, and this is where. We have to, the only way to understand this is the wisdom wing, and is to understand the way attachment works. That means you've got to understand your attachment, Raquel. Now, everybody is in the same boat. You're not personal. I'm only talking to you because you asked the question, but everybody recognizes it exactly. Sort of, you're like the good girl syndrome. You are a nice person. You're a kind person. You don't get angry. I don't think you seem to get angry. You're patient. You're kind. But what we simply cannot see
in your kind of person, you can't see how your kindness and your compassion is polluted by your own attachment. So what does that mean? You think, well, what am I attached to? Well, honey, the deepest attachment we all have, and this is the universe, the deepest attachment, more than for sex, drugs, rock and roll and everything, the most primordial attachment, the hardest one to understand, is attachment to be seen and heard and being approved of and stroked and being seen as a good girl. It's so subtle in us. It's so integrated with our good actions, we don't even distinguish it. And darling girl, this is what takes time. See, you know, attachment, when it doesn't get what it wants, it functions in different ways. So I joke, in my family, there were 7 siblings, and some of my sisters were the good girls and I was the bad girl. So when my attachment... E eu era a menina má. Quando meu apego não era atendido, então eu começava a gritar e dava para ver. Mas você, como é uma pessoa boa, não é criticismo aqui, mas é uma questão sarcástica aqui. Isso a gente vê na nossa cultura. A gente tem esse apego por querer ser vista como uma menina boazinha. Nós nascemos com isso. Na verdade, a gente quer que papai e mamãe sorriam para nós. Se eles sorriam para a gente falava, eu estou fazendo algo bom. Isso é muito profundo e é por isso que você sofre, porque isso polui a sua bondade, faz com que você seja bondosa de maneira sentimental e isso te torna fraca. E isso te dá oportunidade para outras pessoas com os apegos dele e a aversão deles de maltratar você, de usar você e te prejudicar. É por isso que a gente acaba sendo machucado por outros. Isso é universal, mas é tão sutil. Preste atenção, Raquel. O que você acha em relação a isso? Qual o seu comentário? Abre e desmute o seu microfone. Por favor, desmute a Raquel para que ela possa comentar. Bem, sim, Rubina, mas a questão aqui é qual é a solução, então? Porque você precisa conhecer a sua mente, Raquel, não existe atalho aqui. Você precisa primeiro controlar o seu corpo e fala. Então, na verdade, você não é uma pessoa que queira chutar as pessoas, mas de repente você quer falar coisas bondosas para a pessoa, então observe, feche a sua boca e observe a sua mente. Por que você faz isso? Não existe atalho para isso, você precisa se observar, não tem mágica aqui. Você precisa usar a analogia budista para ver o que é apego aqui. Ele leva um tempo para você reconhecer o apego. Continue praticando dia após dia. Controle o seu corpo e fala. Note os seus pensamentos. Note a sua necessidade de querer ajudar. Querer ajudar é uma coisa. A sabedoria de saber como é o rei aqui. Muitas vezes a gente simplesmente abandona as pessoas e fala, não, todos nós temos esse apego misturado com a nossa compaixão. A gente quer resolver o problema dos outros, deixa a pessoa sozinha com os problemas dela, fala, olha, eu não consigo resolver para você, tenho certeza que você tem a sabedoria, é que a gente quer ser a mamãe de todos, isso é o apego que eu estou falando aqui. Então, antes de você abrir a sua boca, olhe, observe primeiro. Obrigada, entendi, muito obrigada, Rubina. Um passo de cada vez, querida. E é muito difícil isso, porque parece que você é uma pessoa tão bondosa, e você é, mas a gente não vê esse outro lado capcioso da história, é muito sutil. Então, comece disso, fique quieto, um passo de cada vez, querida. Então, quando a gente fala da compaixão, quando a nossa compaixão não é suficiente, nós precisamos da sabedoria de saber como ajudar. Às vezes é sendo firme, às vezes é não falando nada, às vezes é não fazendo, não é simplesmente se intrometer o tempo todo. É isso que você precisa entender. Muito bem, obrigada, Raquel, e todos entendem um pouco isso. Quem mais? Tem perguntas aqui? Mais alguém? Sim. Bem, Venera Rubina, olá, querida, como eu posso lhe ajudar? É uma pergunta curta, eu estou me abrindo aqui e me tornar vulnerável para aqueles que eu não conheço. Qual é a sua pergunta? Pode fazer sua pergunta, não se preocupe. Quando eu voltei da Índia como budista, eu preciso da sua pergunta, vamos cortar caminho aqui, nos ajuda bastante. Você está falando aqui da sua história, mas eu preciso da sua pergunta. Faça sua pergunta, que isso é muito poderoso. Eu fui parar na cadeia em Nova York. Não precisa falar da sua história. Faça sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Ok, faça a sua pergunta.
Faça a sua pergunta, Lama. Eu não preciso que você me conte a sua história. Eu prometo, eu não estou sendo rude. Eu estou implorando para você. Faça a sua pergunta. Faça a sua pergunta. Essa é a minha pergunta. Não, você está falando aqui. Muito bem. Então, qual é a sua pergunta? Tente ir direto para a pergunta. Ajuda bastante isso. É correto, foi correto em pegar os rosários que os católicos, que as monjas católicas nos deram e levá-los ao meu quarto na cadeia e fazer malas? Claro, maravilhoso, maravilhoso. Isso foi muito bondoso de você. Sim, a resposta é que maravilhoso que você fez isso. É tornar algo em algo que uma pessoa vai entender. É muito compassivo isso. Mas quando me perguntaram, a monja, por que eu estou tomando tantos rosários, eu não preciso saber mais. A resposta é essa para a sua pergunta. Foi muito bondoso e generoso de você. Se você tem outra pergunta a partir disso, pergunte-me essa pergunta. Muito bem. Qual é a outra pergunta? Isso criou virtude? Eu acabei de te falar, foi algo muito bom, foi muito bravo de você fazer. Mesmo pensando, mesmo independente do que a monja estava achando, você não precisa falar o que ela falou. Ela sim, ela não achou bom, porque o que a monja te perguntou? Por que eu estou pegando tantos rosários? Então, na verdade, isso não foi talentoso da sua parte de pegar tantos, isso foi ganancioso. Então, pense sobre isso. Obrigada, querida. Próxima pergunta a todos. Venerável Rubina, o Pedro está perguntando, ele disse que a ideia de karma parece algo muito lógico, mas eu acho difícil entender a reencarnação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, porque não é o modelo que nós temos no nosso universo agora. O princípio disso, Pedro, a gente tem que começar pelo princípio disso. Existem trilhões e trilhões de seres sencientes. A palavra em tibetano é muito habilidosa, que é possessores de mente. Eles não são físicos, eles não são o trabalho de um criador, eles não são o resultado de meu papai e mamãe, eles são um rio de momentos mentais que vão para trás, para trás, para trás e para frente, para frente, para frente. Essa é a observação budista do universo, é daí que vem. O Buda não está pedindo você para acreditar nele, mas é o que ele descobriu a partir da sua própria experiência. Esse é o ponto de partida. Ele não é um criador, ele não impõe um criador, não existe um conceito de criador. A consciência ela é sem começo e sem fim. Existem trilhões e trilhões e trilhões desses fluxos mentais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a lei natural que está comandando todas essas consciências, ou se você gosta dessa lei natural nas quais essas mentes são governadas, aquela lei que governa o universo inteiro é a lei do karma, de causa e efeito, que cada milissegundo de cada uma dessas mentes falam, pensam ou fazem, cada milissegundo ela programa essa mente, cada milissegundo daquilo que você fala, diz e faz, os cachorros, os humanos, os macacos, outros reinos de existência, coloquem uma semente nessa mente e essa semente ela não desaparece. Ela vai amadurecer no futuro e vai amadurecer como experiências desses seres sencientes. O próximo nível de detalhe é que cada milissegundo, aquilo que é chamado de ação negativa, que normalmente é uma ação que é levada pelo apego, pela raiva, pela ansiedade e os outros dramas da nossa mente, todos os estados mentais baseados no ego, isso é chamado de ação negativa, isso vai desenvolver resultados negativos no nosso futuro e ações positivas vão se desabrochar como experiências positivas. E isso também vai ter um tipo de renascimento que teremos, o segundo, uma tendência na nossa mente de agir com a nossa corpo falemente de uma maneira, e terceiro, de reagir em relação à ação de outros. A gente teremos, e um quarto resultado é um resultado físico e ambiental. Então, a primeira lei que diz não mate. O primeiro resultado é que você vai nascer como ser humano com uma tendência de não matar,
terceiro, de não ser morto ou matar os outros. E o quarto é que você vai ter um ambiente que tenha tudo aquilo que você precisa para se nutrir. E todas essas ações positivas, negativas, eles podem ter esses resultados. E o Buda diz, na literatura tem detalhes muito grandes e essa informação vem da mente do Buda e todos que se tornam um Buda veem que essa é a realidade, essa é a lei do karma, que incorpora, então, a reencarnação. Então, isso é assim que o universo está organizado. Isso é o budismo, Pedro. E isso precisa, se você tem interesse nisso, você precisa usar isso como a hipótese, a base da sua vida. Se você escolher, ninguém está te obrigando, você começa a estudar isso. Eu estou dando aqui o princípio da botânica, por que as flores crescem. Você precisa estudar botânica para entender. E no budismo é a mesma coisa, que o que ele está falando, nós não somos vítimas, não somos nada disso, nós somos resultado, nós somos os criadores de nossa própria realidade. O Dalai Lama chama isso de autocriação. Então, nós somos os responsáveis por tudo isso. Eu preciso entender o karma para que eu consiga entender a minha realidade e quando eu morrer, eu posso, então, determinar qual vai ser a realidade futura. Então, não é sorte, azar, não é nada disso. Você é o autocriador da sua realidade. É assim que funciona no budismo. O que você acha? Pedro, cadê você? Acho que ele ficou chocado aqui. O Pedro, ele está no grupo português. Então, português, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Então, o que eu acho, Pedro, tomando essa visão como a minha hipótese ao longo desses anos, eu acho como aquelas monjas é um antídoto muito poderoso contra a vitimização, achar que não é a sua culpa e aí você culpa o outro. Eu acho que isso é uma visão muito poderosa. Claro, leva tempo para você entender, ela não é da noite para o dia. Então, ela para muito essas tendências de se vitimizar, você se torna muito mais responsável, você para de culpar ou se vitimizar, ou a raiva, quando você tem essa visão mais enraizada na sua mente. Mas não pode ser apenas intelectual, tem que estar enraizado na sua mente. E isso é a escolha de cada um, na verdade. Na verdade, ninguém está empurrando isso goela abaixo para mim, foi uma escolha pessoal. Mais alguma pergunta? A Arpita tem uma pergunta, pode falar. Eu gostaria de perguntar que tipo de meditação ou ferramenta imediata que eu posso usar para acalmar as minhas emoções de raiva quando eu estou vendo alguma injustiça ocorrendo comigo. Por alguma razão, eu fico meio que presa nesse ciclo de algo que é injustiça, sentir injustiça. As pessoas estão te culpando, ou elas não estão gostando de você, o que elas estão fazendo? Eu acho que, na verdade, 3 pessoas, elas querem me colocar em cargo de trabalhar durante o final de semana, quando eu não devo trabalhar, e é isso que acontece, na verdade, e eu entendo essa situação, e eu sinto que isso é injusto, eu concordo com você, mas se eu vejo algo, se eu falo algo, eles fazem algo pior ainda comigo. Então, o que você acha? Deixa eu perguntar primeiro algo para você. Essas são as coisas que nós precisamos discutir aqui. Esqueça da meditação, vamos analisar primeiro. Primeiro, você acha que naquele momento esse é o melhor trabalho que você pode ter, que você não tem nenhuma escolha, porque o primeiro ponto aqui é que às vezes, né, é muito melhor você simplesmente largar esse trabalho. Sim, eu estou tentando outros empregos por 1 ano agora, essa manhã eu mandei currículo para 5 trabalhos, então, muito bem, esse é um ponto bom aqui. Então, é verdade que você não tem uma escolha nesse momento, você não pode simplesmente largar esse trabalho, certo? Então, esse é um ponto de partida. Arpita, esse é o ponto de partida, muito importante aqui. Esqueça agora da meditação, é a sua atitude. Você sabe que não é um trabalho bom, você sabe que essas pessoas estão sendo ruins e não estão sendo bondosas com você. Eu aceito isso, eu concordo. Não é justo, eu concordo. Mas você precisa desenvolver dentro desse fato, você
você está escolhendo continuar nesse trabalho. Você coloca dessa maneira, você precisa entender isso, né? Nós precisamos, então, diante da injustiça, precisamos nos tornar fortes. Ao invés de querer que eles mudem, tente se tornar forte. Então, no primeiro ponto aqui, você diz para si mesmo, ok, eu estou escolhendo estar nesse trabalho idiota, eu não tenho uma opção agora, e aí isso vai te tornar mais forte. Essas pessoas estão sendo maldosas, racistas, o que quer que é o problema delas, você vai decidir. Eu estou escolhendo estar aqui, eu vou fazer o meu melhor possível, obter os dólares que eu puder, e eu vou aprender com isso, e eu vou me tornar brava e forte diante das pessoas não gostarem de mim, porque todos nós queremos muito ser amados, como eu disse anteriormente. Então, isso está te ajudando. Esquece agora a meditação, não é mágica, é mudar a sua visão. Você começa a se sentir, eu sou forte, eu estou escolhendo esse trabalho, eu vou sair de aqui algum dia. Então, em algum momento, você vai se tornar forte diante dessas pessoas, você não vai se definir pela maldade delas, você é quem você é, você tem boas qualidades, isso é uma prática muito poderosa que nós precisamos fazer, reforçar a nós mesmos, sabendo que você tem qualidades, se eles não veem, o problema é deles, você sabe quem você é, você sabe as qualidades que você tem, nós precisamos ser aprovados, então, é isso que você está, repita para você, eu estou escolhendo esse trabalho e aí depois eu vou sair daqui. E se tornar insuportável, não se torture, você tem coragem, largue o trabalho, não importa o que é, você vai achar outra coisa, eu prometo. Então, você tem que se fortalecer, então, por isso você precisa falar consigo mesmo de uma forma diferente. Ser forte significa, eu quero entender o que é ser forte, corajoso, o que significa? Significa que eu preciso falar ou eu simplesmente tenho que ficar quieta? Depende da situação. É um ponto bom aqui. Ter coragem, primeiro de tudo, é saber que você está escolhendo isso porque você não tem escolha, você está... Não se sinta como vítima, coitadinha de mim, eu não consigo nenhum trabalho. Isso te torna fraco. Primeiro você se fortaleça, pensando nessas palavras, eu estou escolhendo ficar nesse caminho nesse trabalho até que eu obtenha um novo. Então, esse é o primeiro ponto, porque isso vai te deixar com coragem. O segundo, coragem aqui, diante daquilo que está acontecendo, pode ser que um dia você pode falar alguma coisa e no outro você vai ficar quieta e deixa que eles falem o lixo deles. Então, depende, o único momento de falar ou não falar é se aquilo vai ajudar. Porque se aquilo não for te ajudar e fazer com que eles te odeiem mais ainda, você tem que ficar quieta. Então, o primeiro passo, você primeiro precisa se fortalecer, sabendo que você fez essa escolha, você não está se definindo pelo aquilo que os outros pensam de você. É isso que eu falei para outra menina aqui. A gente tem essa necessidade de ser aprovado que isso nos torna frágeis. Claro, as pessoas são tão más, o mundo é sofrimento e você precisa se fortalecer internamente. Eu sou quem eu sei, esse é meu caminho, esse é meu trabalho, eu sei onde eu estou indo, você se sente responsável por você mesmo. Em cada um dos dias, você vai para o trabalho sabendo que é a sua responsabilidade, isso vai aumentar a sua coragem. Em algum momento você pode falar alguma coisa, em outro momento ficar quieto, mas não por medo. Não é através do medo que você fala, você precisa crescer internamente. Muito bem, obrigada. Você faz alguma prática de budismo como mantras, por exemplo? Eu sou hindu, então, na verdade, eu tenho alguns mantras. Qualquer coisa que você possa fazer, isso vai abençoar a sua mente e te dar coragem. Eu faço isso todas as manhãs. Muito bem, continue. E a chave aqui é que todos de nós somos quem nós somos. E o fato é que nós estamos vivendo com outras pessoas sexistas ou racistas, nós precisamos nos fortalecer e saber que eu não sou o que eles acham que eu sou. Se nós queremos muito ser aprovados por todos, a gente vai enlouquecer. Nós precisamos nos tornar nossos próprios amigos e aqueles que nos aprovamos e nos tornarmos fortes. E aí, assim, quando você puder, larga esse trabalho assim que for possível. Você entende? Sim, muito obrigada, muito obrigada. É hora de ir para casa, hein, pessoal? 2 horas passaram como um sonho.
porque nós vamos fazer 4 minutos de meditação. Vamos fazer meditação do Lameyesh de Mahamudra, um livro maravilhoso que vem sobre como realizar a vacuidade. A primeira parte da meditação é a meditação da concentração. Você não se concentra na sua respiração nem em visualização, você concentra na sua mente. Pode parecer uma coisa meio estranha a princípio, mas vamos fazer por 4 minutos com boa qualidade. Então, estejam confortáveis, com as costas retas, o olho fechado, as mãos sobre o joelho, e por 4 minutos você toma a decisão. Eu irei prestar atenção para qualquer coisa que surja na minha mente. Não tente ter um pensamento ou uma conversação com seus pensamentos, ou analisar os pensamentos, ou não queira fazer com que eles sumam, simplesmente observe de distância. Você está prestando atenção aos seus pensamentos. Essa é a sua determinação. Observe os seus pensamentos. Just keep your mind sharp and alert. Just watch the Mantenha a sua mente afiada e alerta. Observe os pensamentos, veja eles vindo e deixe eles irem. All right, that's 4 minutes, maybe 3.5. Good quality 3 minutes. We didn't... Então, 3 minutos e meio, a gente não se distraiu, você traz isso para a sua vida diária, é uma prática maravilhosa, não é se livrar dos pensamentos ou sentir todo bem, mas é simplesmente desenvolver a habilidade ao longo do dia de, ao invés de se absorver nos pensamentos e ruins e se tornar ansioso, ter ansiedade com tudo isso e você fica louco com isso, é que muitas vezes você agarra os pensamentos e você simplesmente fica quieto, você se torna mais habilidoso, você muitas vezes precisa analisar e pensar e chegar a uma conclusão, muitas vezes alguns pensamentos incontroláveis, não deixa com que ele te leve, você não tem como fazer eles sumirem, você não pode falar para o vento ficar quieto, mas você pode não prestar atenção neles, é essa a questão, não acredite nas histórias, você não consegue desligá-las, mas não acredite nas histórias, acredite nas suas boas qualidades, nos seus bons casamentos, nas suas virtudes,
eles são quem nós de fato somos. E essa é a nossa prática diária, ser o seu próprio terapeuta, como Lamy dizia. Então, foi maravilhoso essas 2 horas, e se nós tivéssemos bons pensamentos, vamos usar isso como nossas ferramentas, nunca abandonar os nossos potenciais para que a gente possa desenvolver o amor e a compaixão ilimitados. É isso, pessoal. Obrigada, Adete, Siriana, Paloma, Bruno e todos os tradutores. Obrigada por tornar isso disponível para tantas pessoas, porque eu simplesmente falo um australiano idiota aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Nicole. Obrigada, Rebecca, e a todos. Muito amor para vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada, Venerável Robina. Thank you, everybody. Bye. Thank you. Thank you, Rubina. Thank you.